Olá, boa noite. Por causa da pandemia, muita gente se reinventou e começou a trabalhar por conta própria, mas os aumentos dos preços de produtos básicos têm tirado a esperança até mesmo de empreendedores. O gás, por exemplo, vai subir de novo e pode passar dos R$100. Aberto há cerca de 1 ano e 6 meses, o Maico e a mãe estão pensando em fechar a lanchonete. É que tudo está muito caro e agora tem mais um aumento no preço do gás de cozinha. Eles usam 3 botijas por mês e o valor de cada uma já subiu R$15 desde que ele abriu as portas. Aqui no bairro hoje a gente paga 85, né? Fora que tá vindo um aumento agora. Então, tipo assim, já tá um preço salgado. Imagina com esse aumento de agora que vai vir, né? O Sindicato dos Revendedores de Gás confirma. Em menos de 2 anos, esse já é o 16º aumento no preço. Agora, o gás de cozinha deve passar dos R$100. Foram 10 aumentos em 2020, 6 aumentos em 2021 e agora, como todo ano acontece no mês de setembro, que é o dissídio salarial dos funcionários das engarrafadoras e dos revendedores. Se tivéssemos repassado todos os aumentos 100%, com certeza o gás estaria hoje entre R$135 a R$145. Diante de mais um reajuste, o Maicon tenta economizar cortando gastos na lanchonete. Já fizemos alguns cortes, na verdade, né? Saiu 2 funcionários aqui, um motoboy e uma pessoa que auxiliava a gente aqui na cozinha. E a gente está fazendo corte no cardápio também. Levar a botija de gás para dentro de casa tá difícil. A gente sabe que é tudo bem contadinho. E às vezes o dinheiro não dá para cobrir nem todas as contas do mês. Mas segundo o vice-presidente do sindicato, tem um grupo ganhando muito dinheiro com todos esses aumentos. Ontem, no dia 1º, a Petrobras está distribuindo 31 bilhões e 600 milhões para os acionistas. Ou seja, para quem tem ações da Petrobras está feliz. O povo sempre paga a conta. Enquanto isso, as revendas ficando sucateadas, né? Fechamos aqui só na Grande Vitória, 14 empresas de gás, pequena, média e grande porte, porque a gente não consegue repassar tudo. Enquanto isso, a dificuldade do Maicon é a mesma de grande parte da população brasileira. Sentimento de indignação, vamos dizer assim, porque a gente acredita que os nossos governantes, alguém possa estar fazendo alguma coisa e pelo jeito não está fazendo nada, entendeu? Tipo, as coisas só aumentam, supermercado principalmente, a gente dá o nosso, tipo assim, nós aqui tenta dar o nosso jeito, só que eles lá em cima não, parece que não estão resolvendo nada, infelizmente. Maicon falou tudo o que a gente gostaria de dizer, né? Infelizmente, algo deve ser feito porque a população já não está aguentando mais. Olha, enquanto tem gente tentando economizar, né, tirar os custos, tem gente se aproveitando disso. 3 empresários foram presos por instalar o kit gás no carro de forma clandestina. Segundo a polícia, a instalação feita sem o certificado do Inmetro coloca em risco a vida de quem circula no carro. A fiscalização encontrou problemas em 3 empresas localizadas em Vila Velha e na Serra. Os cilindros estavam armazenados de forma irregular e a instalação do kit gás nos carros era feita de forma clandestina. Nós identificamos que pelo menos 3 empresários estavam fazendo essa instalação de forma fraudulenta. Ou seja, eles estavam fazendo a instalação do kit gás no veículo sem ter a certificação adequada, que é um documento expedido pelo Inmetro. O Código de Defesa do Consumidor, ele dispõe que instalar ou realizar qualquer atividade, que é o caso da instalação do kit gás, uma atividade perigosa, sem a devida qualificação, é um crime. De acordo com a polícia, as empresas trocavam peças danificadas dos equipamentos sem ter autorização para realizar o serviço. A modificação do equipamento e a instalação irregular trazem risco grave de explosões. É o que afirma o diretor do Instituto de Pesos e Medidas do Estado. O risco, além de danificar o veículo, em caso de vazamento de gás, né, por não ter aquelas peças devidamente adequadas, aprovada pelo Inmetro, também pode vir incendiar veículo e explosão na hora do abastecimento. Durante a investigação, a polícia identificou que as 3 empresas compravam os kits de um mesmo fornecedor. O equipamento era legal, mas depois de modificado, os empresários precisavam de documentos para legalizar o serviço que foi feito de forma clandestina. A PC descobriu que esses documentos eram fornecidos por pelo menos outras 2 empresas. Um desses empresários ele estaria montando o documento para poder fazer a liberação desse kit que ele instalava perante ao Detran. Ou seja, ele pegava um documento
ele adquiria primeiro, né, um produto que não tinha sido aprovado, ele tinha sido reprovado por algum defeito. Ele pegava e montava um documento como se ele tivesse aprovado para que ele pudesse apresentar isso para o consumidor. E aí depois ele conseguia uma nota fiscal de uma empresa regular para que o consumidor pudesse procurar o Detran e fazer regularização do seu veículo. Os 3 empresários foram detidos e as empresas interditadas. Agora, a polícia e o PROCON continuam investigando o comércio de instalação de gás veicular aqui no estado. É muito importante que o consumidor fique atento no momento de contratar esse tipo de serviço e verifique, junto com a empresa que está sendo contratada, se tem esse certificado ou não, para evitar comprar gato por lebre. Pois é. Olha, gente, segundo a polícia, os principais clientes dessas 3 empresas que instalavam esse kit gás clandestino eram os taxistas e os motoristas de aplicativo. Depois dos fogos de artifício para comemorar o aniversário de um traficante, os bandidos armados circularam pelas ruas de 1º de maio em Vila Velha. No vídeo, que circula nas redes sociais, pessoas armadas andam nas ruas ostentando o armamento. Isso foi hoje de madrugada no bairro 1º de Maio. Imagina como o morador fica intimidado. É que durante a noite teve uma sequência longa de fogos de artifício para comemorar o aniversário do chefe do tráfico de drogas de Ilha da Conceição. Ninguém dormiu, né? Em meio ao barulho de fogos, ainda tiveram tiros que foram disparados. A Polícia Civil diz que o serviço de inteligência monitora os criminosos e pede a colaboração dos moradores para que façam denúncias pelo 181. Está presa uma quadrilha que roubou quase 200 celulares em várias lojas na Grande Vitória e também no interior do estado. Um prejuízo que chega a R$800 mil. Eles agiam sempre da mesma forma, faziam as vítimas reféns e os aparelhos já tinham um destino certo, eram vendidos pela internet. 23 de junho, Porto Canoas, Serra. Os criminosos entram na loja de telefonia. Logo, as vítimas são levadas para a copa. A gerente abre o cofre e entrega tudo para o bandido. Os criminosos levaram 24 aparelhos, mais de R$50 mil em prejuízo. Um mês depois, ainda na Serra, em Planalto Serrano, bandidos usaram uma submetralhadora para render funcionários de uma loja de celulares. Nas imagens dá para ver um dos bandidos abordando o comerciante, enquanto o outro está com a arma longa. Do lado de fora da loja, um cliente tenta entrar e o bandido atira para impedir. O comerciante é trancado no banheiro e os bandidos roubam 40 aparelhos celulares. Em Vitória, 10 dias depois, a loja de telefonia que fica na Reta da Penha foi o alvo dos criminosos. Primeiro um chega na loja se passando por cliente, mas antes de ir embora, rende o funcionário. Os outros 2 criminosos também entram no local. Uma cliente que olhava a vitrine acaba entrando na loja e também é rendida. Os bandidos reviraram tudo e levaram alguns aparelhos além de relógios. A dona nem conseguiu contabilizar o prejuízo. Ainda na capital, em Jardim Camburi, outra loja foi alvo de bandidos. 2 criminosos entram e um deles fecha a porta. Em seguida, um terceiro também entra na loja. Eles anunciam um assalto, colocam todo mundo nos fundos e fazem a limpa. Os bandidos levaram aparelhos celulares e notebooks, mais de R$30 mil em prejuízo. A polícia identificou os criminosos. São os mesmos que roubaram lojas também em Ibiraçu, Fundão e Domingos Martins. O delegado chegou até eles através do carro. A partir da identificação dos veículos que eram clonados, nós repassamos as informações para a Grande Vitória, onde as equipes da superintendência especializada conseguiram abordar e prender os condutores desses veículos. Com essa ação, foi possível identificar todos os envolvidos no crime. E como coincidiu que os envolvidos no crime do Domingos Martins eram os mesmos envolvidos nos crimes de Fundão e Ibiraçu, nós passamos a trabalhar de forma integrada. E conseguimos identificar os 5 assaltantes e conseguimos prender 4 deles, sendo que o 5º assaltante continuou cometendo outros delitos em outras cidades. Também apreendemos o veículo que eles usaram para cometer o assalto e todos eles confessaram a prática delitiva, cada um confirmando a função que eles exerciam. Esses indivíduos já eram conhecidos das forças policiais do Espírito Santo, porque já tem passagem
por roubo a correio e por roubo a lojas que fazem vendas pela internet. Olha, segundo a polícia, a quadrilha é maior. São 13 integrantes ao todo e 6 já tinham sido presos antes. Outros 4 são considerados foragidos. Quem tiver informações, ligue 181. Quando a soneca entrega o ladrão, neste caso o sujeito esqueceu foi de desligar a câmera. Você vai ver já já. Soneca entrega ladrão. O suspeito, gente, roubou a câmera de uma loja em Muquissaba, Guarapari e esqueceu de desligar o equipamento que funciona como se fosse uma babá eletrônica. O comerciante roubado ficou monitorando as imagens e flagrou essa cena aí, o dorminhoco numa boa. Resta saber agora se ele não teve um pesadelo acordado, descobrindo que enquanto dormia alguém já estava buscando um jeito de colocá-lo na cadeia. Já estão no estado as novas doses da vacina da AstraZeneca. São 29.500 doses. Chegaram no início da tarde hoje. Elas serão distribuídas aos municípios para a D2. Vamos aproveitar então e falar da vacinação. Primeiro o painel vacina para a gente mostrar que, olha só, mais de 33% da população capixaba já está com a imunização completa e mais de 66% já tomou pelo menos a primeira dose. A intenção, avançando com esses números da vacina, é reduzir este outro painel, o da Covid. A gente sabe que a média de mortes diária vem caindo, mas nas últimas 24 horas, 15 pessoas ainda perderam a vida. No total, 12.283 pessoas não resistiram às complicações da doença e mais de 564 mil casos confirmados de coronavírus. Aluno da rede pública participa de projeto da NASA. O Bruno descobriu 3 novos asteroides. Não deixe de ver, já já. Agora você vai conhecer a história do Bruno, um estudante de 15 anos apaixonado pelo universo da astronomia. O adolescente é autista com altas habilidades e estuda em escola pública. Ele descobriu 3 asteroides que ainda não tinham sido identificados pela NASA. A descoberta do Bruno foi tão importante que os novos asteroides agora serão acompanhados de perto. Já pensou em descobrir novos asteroides? O Bruno tem apenas 15 anos e conseguiu identificar 3 deles ainda não catalogados. Ele é aluno da Escola Estadual Irmã Maria Horta, que fica em Vitória, e participa do projeto Caça Asteroides da NASA, que conta com 35 mil alunos ao redor do mundo. Foi muito empolgante porque eu nunca tinha achado asteroides, nunca tinha ajudado a exploração espacial e ajudar principalmente as pessoas que realmente trabalham em ajudar a conhecer esse mundo gigante por fora. O interesse dele pelo universo começou há alguns anos. Ele chegou até a conhecer o Marcos Pontes, o primeiro brasileiro a ir ao espaço em 2006. Eu sempre gostei desse conteúdo, mas normalmente eu comecei a aprender o conteúdo sobre astronomia, os universos, planetas, mas lá na época que eu morava em Brasília. Nessa época eu conheci o Marcos Pontes, que é o único brasileiro que foi para fora da atmosfera, foi para o espaço. Foi muito empolgante para a minha criança, né, na época, conhecê-lo, e eu comecei a me inspirar daí. O Luiz Gustavo é professor de altas habilidades na escola em que o Bruno estuda e acompanha o aluno. Viu nele um talento imenso. Eu identificando esse talento dele, eu busquei, projetos para que ele pudesse estar se desenvolvendo naquilo que ele gosta. No caso, a física, a matemática, astronomia, robótica. Potencializo o talento do aluno e a criatividade. Ele me ajudou bastante com os assuntos que eu queria aprender sobre astronomia, sobre meus estudos, sobre as Olimpíadas que eu queria fazer. Durante a pandemia, com as aulas online, o professor Luiz Gustavo identificou que o Bruno andava meio desmotivado com os estudos. E ele sabia que o aluno tinha talento e não podia ser desperdiçado. Então ele logo recrutou o Bruno para o núcleo de altas habilidades e o aluno logo voltou a ter mais ânimo nas atividades. E tem mais, o Bruno, com tão pouca idade, já tem um histórico lindo com a astronomia. Ele foi medalhista de bronze em 2018 na Olimpíada Brasileira de Astronomia. O ano passado ele não participou e esse ano eu insisti com ele para ele participar dessa Olimpíada, E agora nós demos esse passo maior ainda, que
que foi nesse projeto da NASA. O Bruno é um aluno especial. Ele tem o que os especialistas chamam de dupla excepcionalidade, síndrome do espectro autista e as altas habilidades. A família descobriu quando ele ainda tinha 5 anos de idade e de lá para cá sempre foi destaque por onde passou. Foi na escola, quando chegou o laudo eu olhei e falei, esse médico é doido, como é que ele fala que o meu filho é autista? E aí as professoras, o pessoal da equipe pedagógica, sala de recursos, que é maravilhoso, me acolheu e falou, mãe, o que você não está entendendo do seu filho? E aí aos poucos foi abrindo a cabeça para entender o que é. E na realidade, gente, são pessoas igual a gente, só que com alguma especialidade maior ou até melhor. E a gente tem que aproveitar isso deles. O Bruno é um aluno que ele tem os 3 elementos que indicam o aluno com as altas habilidades. Ele tem a capacidade acima da média, tem o comprometimento com a tarefa e a criatividade. Para ela, é claro, é um orgulho enorme ver o filho decolar nos estudos. Mãe é mãe, não tem jeito. Filho é sempre orgulho de tudo, pequeno, grande. Agora, o que eu acho que a gente tem que entender existe muito preconceito. E aí, essas pessoas diferentes, às vezes são magníficas em algumas coisas. Então, eu vejo nisso nele um futuro dele ser produtivo, dele ser um dos maiores especialistas ou trabalhar nessa área, ramo profissional. E é isso que a gente tem que pegar. Tem gente que é da arte, tem gente que é da física, tem gente que tem dificuldade e é isso que a gente tem que aproveitar. E a sociedade é composta disso, de várias pessoas em vários ramos. É isso aí, é acreditar, é dar todas as possibilidades, né? E alimentar essa curiosidade que nunca vai acabar e tem um longo caminho pela frente. Parabéns ao Bruno, à mãe, à escola, ao professor, que inspire outros alunos também. O TN2 encerra agora. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você. Até amanhã.